Segundo o Ministério da Saúde, mais de 18 mil acidentes com abelhas são registrados ao ano no Brasil. O equivalente a um acidente com abelha a cada meia hora. Bastante, hein? Embora os dados assustem, as abelhas não são vilãs, elas são apenas defensivas, ou seja, todo ataque poderia ser evitado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o biólogo especialista em apicultura, Edson Timóteo Soares. Ele trabalha na prevenção de acidentes com abelhas africanizadas e na remoção de enxames. Seja bem-vindo. Já tem uma roupona aqui, hein? Já tem. Esse aí é o equipamento que é utilizado. Ele é composto por o jaleco, a calça, a botina está faltando ali, mas tem uma botina e as luvas. Mas esse equipamento é interessante ressaltar, esse equipamento ele foi projetado para se trabalhar no apiário, numa situação em pé. Quando nós utilizamos esse equipamento dentro de um forro, numa situação de captura, é muito comum você levar muito mais ferroadas. Porque ele não foi projetado para essa situação. Uma observaçãozinha, não sei se você me permite, claro. Com relação aos dados do Ministério que você citou, vale a pena lembrar que picadas de abelha não é de informe compulsório. Então, os dados que nós temos hoje são os dados subjetivos, eu não sei de onde que se tira. Você entende? Porque se não é obrigado você fazer um registro de um acidente, então, baseado em que você tem uma estatística? Você sabe que você tem uma estatística, não é? Você interessante entende? Isso, viu, Edson? E eu acho que não só com abelhas, viu? A gente devia criticar mais outros dados também de algumas coisas, mas isso é muito interessante. E as abelhas, é bem o que a gente disse ali, elas não são as vilãs, não é? Não, foi bom. A abelha não é agressiva, ela é defensiva. Ela sempre responde um estímulo, tá? Que pode ser natural ou artificial. Não perdendo o gancho das flores ali, da polinização, eu quero falar um pouquinho antes das abelhas como agentes polinizadores. Legal. Que são as responsáveis pela produção do nosso alimento. E sem elas, nós não teríamos alimento. Sim, exatamente. Elas fazem a grande maior parte das polinizações. Você tem morcegos que fazem polinizações noturnas, pássaros, outros insetos, o próprio vento. Mas as abelhas africanizadas, que são a Apis mellifera que nós temos no Brasil, que foram introduzidas, pela abundância de indivíduos no enxame, elas conseguem ter um sucesso polinizador muito grande. E o que são as abelhas africanizadas? As abelhas africanizadas é um misto, é igual nós, uma coleção de DNAs de pessoas de várias origens do mundo. Elas são de algumas raças europeias, que foram introduzidas aqui pelos primeiros padres lá em 1800 e pouquinho. E aí depois, em 1956, o Dr. Kerr, foi um geneticista, ele introduziu a africana no Brasil, só que a título de experiência, só que saiu fora do controle por algum motivo, e elas começaram a se miscigenar, criando uma raça africanizada que só existe aqui no nosso continente, só no Brasil. Só que... Nas regiões mais frias do país, aí pega lá a ponta do Chile, depois lá encostando nos Estados Unidos, aí você já começa a ter uma genética de abelhas mais europeias. Mas as africanizadas, elas são de clima quente. Por isso, elas se adaptam, na verdade, tanto ao frio quanto ao calor. Só que muito frio, à medida que você vai indo para o sul do continente, aí elas já vão tendo dificuldade de sobreviver. Aí entram as europeias. Entendi. Quando a gente fala, por exemplo, de enxame, né? Às vezes você fala, meu Deus, eu estou em algum lugar aqui, eu estou vendo um enxame de abelha andando para lá e para cá. Elas migram? Como é que funciona? Sim, eu costumo dizer assim, você tem uma situação de migração e enxameação. Essa é uma definição minha, tá? Migração seria quando, por exemplo, um incêndio está passando próximo da colmeia, para ela não morrer, ela abandona o ninho e vai embora. Ela está migrando, é um dispositivo de salvação dela. Enxameação, eu gosto de caracterizar dessa forma. O enxame, imagina só um enxame que se aloja numa caixa. Ele vai crescendo, logo não cabe. O que acontece? Metade vai embora. Que não tem espaço para todo mundo. Isso.
vai permitir com que essa colônia se divida, solte uma colônia filha, vamos dizer assim. E aí tem uma outra rainha? Aqui vai nascer uma nova rainha. Pra poder Na falta do feromônio da rainha e na falta do feromônio das larvas, que vão deixar de nascer porque não tem rainha botando, as operárias vão sentir a necessidade de produzir uma nova rainha, vão eleger algumas larvas, vão começar um processo de alimentação com geleia real, e isso vai desenvolver o aparelho reprodutor e fertilidade naquelas larvas. Então, vai nascer as rainhas, as princesas. E interessante que a primeira que nasce vai e mata as outras, antes de nascer. Que é o trono só para ela. Não, é porque se nascerem duas, elas vão brigar. Se brigar, elas vão ficar danificadas, ou a asa, ou alguma coisa, elas não vão conseguir fazer o voo nupcial, não vão ser fecundadas no voo e vai dar fracasso para a colônia. Ela vai morrer e a colônia vai junto. Gente, você entendeu? E conta para mim, como é que funciona o seu trabalho? Como que a gente evita os acidentes? Então, lá na Universidade de Taubaté, onde eu trabalho, no Centro de Estudos Apícolas, a gente tem trabalhado essa questão de prevenção de acidente, porque eu tive um contato com uma situação onde eu fui chamado por um dos parceiros de projetos nossos para atender um funcionário que estava sendo atacado, e quando cheguei já estava em óbito. Então aquilo me marcou muito, porque eu estudei abelhas, há 30 anos trabalho com abelhas, mas para produzir mel, porque eu gosto delas, né? E aquela situação de ver os colegas, tudo ali abalado, eu falei assim, o que você pode fazer com essas informações que podem ajudar a resolver isso ou diminuir esse tipo de situação? E aí eu procurei alguns professores da universidade, propus para eles compraram a ideia, e aí meio que voluntário me associei também ao controle de animais filantrópicos da Prefeitura de Taubaté, e a gente começou a ideia de fazer campanhas de prevenção de acidentes com abelhas. Mas eu vou falar para você, é bem difícil você conseguir dar informação para as pessoas. Não é vender, é dar. As pessoas normalmente falam assim, não tenho problema com abelhas. Só que em algum momento ela pode vir a ter. Pode vir a ter. Você entende? Uma informação de graça, ela... E o que a gente faz quando a gente tem um problema com a abelha? Apareceu em casa. O ideal é não deixar o enxame crescer. Chegou, presenciou a chegada dele ou não, você aciona um apicultor e se certifica que realmente é um apicultor, porque senão a pessoa se veste de branco, vai lá, e muitos que estão começando na apicultura, rodeados da boa vontade, mas sem a devida experiência, se metem aí remover o enxame. Então, quando o apicultor, ele se forma apicultor, ele está acostumado numa situação controlada, que é o apiário, onde é as colmeias, igual aquela que eu estou ali, e o resto é nada mais. É só você e as colmeias. Agora, se o apicultor vem com essa mentalidade dentro de um centro urbano, onde você tem como responsabilidade as pessoas que estão ao seu redor, animais, então essa mentalidade tem que ser diferenciada. E é isso que eu também estou batalhando para tentar mudar. Criar apicultores especialistas em remoções de abelhas em áreas urbanas e industriais. Indústria é outro caso à parte. Porque dentro da indústria, se você coloca a abelha dentro da equação da indústria, nenhum dos EPIs que você tem dentro de uma indústria vai resolver o problema. Exato. E aí, geralmente, quando acontece da abelha chegar na gente e picar a gente, dá uma alergia muito grande. Existe também formas de repente, vir um monte? Como é que acontece isso? Sim, porque quando a abelha vem, eu até ontem passei a tarde fazendo umas fotos no microscópio, o ferrão da abelha é o seguinte, imagina isso daqui assim, o ferrão é uma estrutura rígida que protege a glândula de veneno, que fica aqui dentro. Aqui fica acoplado o intestino dela. Então, e na ponta do ferrão, você tem ferpas no sentido contrário à penetração. Então, quando o ferrão entra, tranquilo, na hora de sair ele trava. Como ele trava, essa carcaça aqui que protege o ferrão sai. Sai e extravasa o intestino. Então, a abelha vai morrer, mas vai liberar o cheiro do veneno também. Esse cheiro do veneno vai
fazer com que a outra abelha venha querer defender também. E a outra, e a outra, e a outra. Aí, num instantinho, gera uma reação em cadeia. Ah, porque daí ela tem a defesa, opa, aconteceu alguma coisa com a nossa abelha amiga ali, e aí vai todo mundo. Sim. E aí a dica que salva a vida. Se de tudo que eu falar aqui, as pessoas só lembrarem isso que eu vou falar agora, tá bom? Já tá ótimo. Então fique atento, minha gente. A abelha só pica uma única vez. Ela picou, ela vai morrer. Então você não tem que se preocupar com a que picou. Você tem que se preocupar com as outras que ainda podem picar. Podem vir. E se você olhar nos vídeos que tem na internet, as pessoas sendo atacadas, elas tiram a camisa, ficam se debatendo. Sim. As mulheres que têm cabelo comprido, enrosca, fica se debatendo e se debate. Mas não sai do lugar. Ela está preocupada com a que picou. Mas esquece ou não sabe, e aí é o trabalho nosso, de informar. Que as que podem ainda picar, que são um problema. E aí, se isso aconteceu, é na hora você sai de onde você está. Na hora você tem que sair. E tenta não se mexer muito para não chamar mais. O que a gente faz? Não, na verdade, por exemplo, se você está num ambiente urbano, você tomou a picada, sentiu uma segunda, entra no primeiro cômodo que tiver, fecha a porta e acende a luz. Mesmo que alguma que ainda não te picou entre, ela vai se desorientar e vai na lâmpada. Porque o sol é a referência do inseto. Pelo menos do diurno. Sim. As abelhas em especial. Então, quando você acende a luz e na falta do sol, ela vai na lâmpada. Então, você vai diminuir a quantidade de abelhas que vai continuar te picando, mesmo tendo entrado. Já que a gente já tocou nessa parte do que fazer, é muito comum as pessoas falarem, corre em zigue-zague, pula dentro d'água. Eu discordo de tudo isso. Por quê? Se você tem uma colmeia e você, por algum motivo, você tocou nessa colmeia ou chegou próximo, se você não se afastar imediatamente e for correndo em zigue-zague, primeiro que você não vai ter noção de espaço. Você não sabe se você está correndo assim e se afastando ou se você só está assim. Você entendeu? E pior, quando você corre em zigue-zague, você espalha o cheiro do veneno numa frente maior. Verdade. Se por um acaso você estiver num campo, num sítio, uma fazenda, e tiver um outro cupim aqui do lado, um outro lá com enxame, esse cheiro do veneno vai começar a acionar os outros. Então, o que é a dica? Se afasta do local. E quando eu falo se afasta, é se afastar mesmo. A abelha consegue percorrer 300 metros, 500 metros de perseguição em campo aberto. Se afastar. Agora, a dica é, você vai fazer alguma atividade no campo ou em casa, estabelece o benefício da dúvida e faz a vistoria do local. Você entende? Veja a árvore se não tem um enxame alojado, se não tem um cupim com enxame. E mesmo que você não tenha achado, como você não tem olhar clínico para a coisa, estabelece uma rota de fuga. Porque aí você vai deixar de sofrer um acidente atropelado na fuga, enroscado no arame farpado, pular de um barranco, que você é alto demais. E a outra coisa é isso. Eu, quando tinha 15 anos de idade, começando a trabalhar com abelhas, eu tive que pular dentro de um córrego que passava perto do meu apiário. Meu primeiro apiário, novinho de tudo. O que aconteceu? Eu afundei até o joelho na lama, a água chegava mal na cintura. Nossa, e eu não conseguia sair, não adiantou nada. O que eu quero dizer com isso? No momento de angústia, você pula de 10 metros pensando que está 1 metro do chão. Você pula dentro da água sem se lembrar se você sabe nadar, se o rio é raso ou fundo, se você está com EPI, se você não está. Você entendeu? Você esquece tudo. Você esquece tudo. E mais, a abelha, ela consegue sentir o cheiro. E aí, se você mergulha na piscina, por exemplo, que pode até salvar, pode até ajudar, dependendo da situação, mas dependendo da situação, não vai ajudar. Não vai adiantar nada. Porque a cada momento que você subir para respirar, você vai tomar uma ferroada. Edson, eu adorei as suas dicas e eu acho que é bem legal a gente ficar atento em casa. Então, primeira coisa, vamos dar uma olhada, se tem, já chama alguém para tirar. E se acontecer algum acidente, faça exatamente o que o Edson falou, minha gente. Ou vai para um cômodo, acende a sua luz e sai correndo. Não fica se espalhando muito, porque o cheirinho elas vão sentir, elas são ótimas nisso, né? E outra, que a gente invada menos a natureza, né? Porque daí elas vão evitar de também ficar mais perto da nossa casa. Edson, eu adorei. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu?
Obrigado. Eu adorei. Vou passar os contatos do Edson para você de casa. O e-mail dele é apiario.timoteo@yahoo.com e o telefone é o 12 99648 8588. Muito bom. Seja sempre bem-vindo à nossa Obrigado. casa, viu? Adorei.